Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Estamos dando continuidade aqui a mais um vídeo interessante, que é um complemento aos vídeos que eu estou produzindo aí para agora uma nova playlist. Essa playlist, na verdade, é relativa ao curso de simulação de sistemas, ou como está de forma pública lá na Univesp, o curso de modelagem e simulação. Se você gostar, se você achar interessante esse vídeo, se ele for útil para você, por favor, curta, compartilhe e comente também. Aí eu vou ter várias chamadas aí para vocês eventualmente comentarem de outras possibilidades de vídeos que a gente pode fazer. É muito importante o seu retorno. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos começar aqui o nosso vídeo. Nosso vídeo aqui que é relativo à primeira aula. A gente vai fazer uma releitura usando Python, usando inteligência artificial, do curso que foi criado lá para a Univesp. Se você não assistiu a primeira aula na qual eu explico um pouco disso, vai aparecer um card em algum lugar aqui, tá? E também na descrição do vídeo vai aparecer o link para o curso lá da Univesp, que tem vários vídeos públicos gratuitos no YouTube. Bom, a aula de hoje, na verdade, pessoal, é um comentário relativo a essa questão de coleta de dados, números aleatórios, uso de simulador, como é que os neurônios simulam o funcionamento do nosso cérebro, né? Cadeia de Markov, que é uma ideia que está por trás ali do uso da inteligência artificial, em particular aí do ChatGPT, uma das ideias, né? E também redes neurais. E, finalmente, a questão da ruína do apostador, como é que isso está vinculado com cadeia de Markov, tá? Aqui, nesse próximo slide, pessoal, a gente tem um detalhamento, né, sobre esses tópicos, principalmente a questão do que a gente vai abordar ao longo do vídeo. Esse é o programa, tá? Então, a gente vai falar algumas dessas coisas aqui para você ter uma ideia do que vai ter no vídeo, certo? O que te aguarda no vídeo. Mas é claro que é um pequeno spoiler. Vamos falar um pouquinho aqui, então, propriamente do conteúdo do vídeo, tá? Eu acho que a primeira coisa importante, pessoal, é que a gente precisa falar sobre tomada de decisão. Toda vez que a gente precisa falar de tomada de decisão, é importante você se basear ou basear sua tomada de decisão em dados, em informações, né? Você consegue ser mais assertivo, consegue fazer análises se você tiver dados, informações, certo? O problema é que fazer isso no dia a dia de uma dinâmica de uma organização, de uma empresa, por exemplo, é complexo porque você tem que manter atualizado esses dados, verificar a consistência, enfim, tem uma série de tarefas que você tem que fazer para você poder atingir o que a gente chama aí de uma tomada de decisão data-driven, né, orientada a dados, digamos assim, tá? Então você vai ter que, a todo momento, ter uma série de processos já pensados desde o início para você coletar dados em diferentes etapas, seja do seu produto ou da interação com o seu cliente, enfim. E não só isso, armazenar, tratar, segurança desses dados, né? Tem uma série de coisas aí que são importantes, tá? E isso daqui tem um post aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal, que vai falar um pouquinho mais de organizações ali, como é que elas foram, a partir dessa tomada de decisão orientada a dados, né, data-driven, orientada à coleta de dados e o uso desses dados. Tem aí alguns exemplos interessantes, tá? Aqui tem exemplos do McDonald's, do Nubank, Walmart, enfim. Aí depois, se você quiser, se dar uma olhada lá no post, tá? Enfim, não é algo simples de ser implantado e utilizado no dia a dia, mas é algo imprescindível para o processo de melhoria contínua da sua organização, tá? Aqui você tem já um outro post, né? E aqui ele fala, inclusive, que esses dados são extremamente valiosos e muitas empresas, na verdade, a expertise delas, o business delas, o negócio delas, é justamente a questão do tratar e lidar com dado. Ela pode não ter absolutamente nenhum bem material do ponto de vista de posse, mas ela tem o controle da informação sobre aqueles bens. Vou dar exemplos. Vamos falar assim, por exemplo, você tem ali Uber, não tem um táxi, ela não tem a posse física de carros, mas ela controla a informação de, olha, aqui a demanda, aqui quem pode prestar serviço para atender essa demanda, ok?
Aí você tem o Airbnb, enfim, você vai vendo várias empresas que são, digamos assim, controladoras da informação, usam a informação e a partir disso construir o seu negócio, tá? É claro que a coleta de dados correta e adequada é algo que tem que ser pensado, né? Mas a parte mais importante é a análise desses dados, tá? E aí tem uma série de coisas que, se vocês acharem interessante, eu posso, inclusive, fazer alguns vídeos aqui no canal sobre coleta e tratamento de dados, que é o famoso Data Science ou ciência de dados. Enfim, tem tópicos bem interessantes, eu posso fazer alguns vídeos nesse sentido. Por favor, comentem aí se vocês acharem interessante, tá? E por que a gente tem que tomar cuidado com isso, pessoal? Porque normalmente esses dados são uma etapa primordial e imprescindível, não só para a tomada de decisão, mas para colocar, imputar dados ou servir de base para os modelos ou para certos modelos que vão ajudar a gente lá na frente. E é claro, tem essa figurinha maravilhosa aqui, que é o garbage in, garbage out. Se seu dado entrar ruim, ele não vai sair melhor. Se você não fizer o devido tratamento. Enfim, uma série de questões ali, né? Então, o modelo não melhora nada, certo? O modelo, ele pega aquilo que você fornece para ele e amplifica, e identifica, padroniza, né? Ou tenta identificar tendências e padrões, tá? E aí você tem que tomar cuidado porque tem muita gente hoje em dia, mesmo na academia, já detectei esse tipo de raciocínio, que há uma confusão entre modelo e realidade. Eu botei essas figurinhas aqui. Aqui é o George Box, né? Ele falava o seguinte: essencialmente todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. E na prática, se você quiser algo interessante, algo que você pode até botar como piada, né? A famosa expectativa e realidade, né? O meme da expectativa e da realidade. Você espera que a sua ideia vai ser bem sucedida, que todo mundo vai falar, nossa, que maravilha, como você é maravilhoso. E a realidade, muitas vezes, do trabalho é uma realidade mais complexa, né? Aqui você tem a expectativa, principalmente quando você planeja aí fazer uma dieta, né? E aí você vai no primeiro dia da academia, você acha que vai sair tudo resolvido e, na verdade, tem um longo caminho a ser traçado, né? Ok. Temos aqui também mais algumas coisas interessantes, pessoal, que inclusive vão para a capa lá do nosso vídeo, que é essa questão, né, pessoal? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Então, quando você vai tratar e lidar com dados, essa belíssima frase dita pelo Mike Tyson, né? É uma realidade bastante, enfim, impositiva, né? Aqui também tem a outro caso aqui interessante, né? Bastante palpável, eu diria socável também, que é o Popó vai cair, né? A expectativa. A realidade aqui, enfim, foi um pouco diferente, né? Enfim, então tudo isso para dizer de maneira bastante bem-humorada que modelos, pessoal, infelizmente você tem que sempre tomar cuidado. Não é uma coisa que você compra e aperta um botão e resolveu. Tem toda uma etapa de não só de tratamento de dados, mas de validação, usando os dados também daquele modelo, verificação da compatibilidade do modelo, análise e comparação de modelos, enfim, tá? E aí, vamos falar um pouquinho de um modelo que tem sido muito utilizado, na verdade, pessoal, que é a questão de redes neurais. Não sei se você já ouviu falar, se você já não ouviu falar de redes neurais. Isso aqui é a base, por exemplo, do que está lá dentro do ChatGPT. Claro que o ChatGPT tem muitas outras coisas, a gente vai comentar algumas delas e vai dar algumas dicas nesse sentido, tá? Mas a base aqui, pessoal, é o que a gente chama de redes neurais. O que é uma rede neural? Uma rede de neurônios. Na verdade, não são neurônios biológicos do ponto de vista estrito, né? Mas uma analogia matemática para o funcionamento de um neurônio biológico. Então, quando a gente fala, o computador está usando um modelo de redes neurais, ou seja, um modelo com vários neurônios, mas não tem neurônio nenhum ali. O que existe, na verdade, é uma analogia matemática para o funcionamento do neurônio. E nesse sentido, você tem aqui os dendritos, que vão captar as informações, e essas informações vão ser consolidadas aqui, digamos assim, nesse núcleo. Isso vai ser passado aqui pelo axônio, e depois vai ser posteriormente gerado uma saída, né? Então, a analogia matemática que é feita no neurônio, né, para representar um neurônio, você tem os valores, né, vários valores. Cada valor você tem pesos. Repara que o x0 aqui é igual a 1.
Isso aqui, matematicamente falando, vai te dar um hiperplano, tá? Ou vai dar uma reta num espaço n-dimensional. Se for espaço bidimensional, é uma reta. E se isso tudo que eu estou falando para você parece grego, põe nos comentários, a gente pode fazer uma playlist aí sobre redes neurais, uma coisa breve, enfim, vamos ver o interesse das pessoas também, antes de sair desenvolvendo coisas, tá? De qualquer forma, eu vou deixar na descrição do vídeo esse link aqui, pessoal, The Concept of Artificial Neurons, Perceptrons in Neural Networks, tá? E aí ele comenta que você vai fazer uma soma dessas informações. Essa soma vai ser submetida a uma função, que normalmente é não linear e traduz uma certa saturação, né? Então o neurônio ele é estimulado até um certo ponto de saturação. Depois disso, a saída é limitada, o output, né, é limitado, e é justamente isso que é representado no neurônio matemático, não biológico. Mas é uma analogia, ok, pessoal? Do funcionamento do neurônio. E aí então agora você tem o que eu comentei agora para vocês. Tem aqui um neurônio biológico e aí você faz essa analogia matemática que a gente chama de perceptron, tá? Aqui tem um outro post bem bacana que também vou deixar a descrição na descrição do vídeo o link. Como é que você pode fazer isso em Python e como é que você pode brincar e fazer. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo desse post também, ou baseado nesse post. Põe nos comentários, pessoal. Tô fazendo vídeos aí, tô lançando várias possibilidades de pontes com outros assuntos, tá? Aqui, pessoal, vocês já tem um post muito bacana, eu gosto muito desse post, que ele fala The Neural Network Zoo, né? Zoológico das redes neurais. Então, esse é um assunto que foi, digamos assim, amplamente discutido e desenvolvido ao ponto que hoje você tem diversos tipos de células, né? Então aqui em cima, esse pequeno quadrante, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ver se eu consigo fazer um marcador a laser aqui. O contador laser aqui, ó. Aqui é o perceptron que a gente acabou de comentar. Então você pode combinar diferentes neurônios com várias camadas. Aqui tem a camada de entrada, a camada intermediária e a camada de saída. Aí você tem o Rail Basis Network, tem um monte. Tem a Deep Feed Forward, e aí vai embora. Autoencoder, esse aqui é um tipo interessante também. Enfim, e aí vai. Então, você tem muitas topologias, vamos falar assim, de redes neurais. E digamos que cada topologia tem aí problemas que ela vai ter mais. Vai ser mais bem sucedida. Lembre-se disso. Então o modelo pode ter vários. Como é que você seleciona, vê o desempenho deles em função dos dados de saída? E tem técnicas para isso, não é só simples. Tem um dado de entrada, dado de saída, e aí eu vejo se bateu, se não bateu. Tem que separar em dados de treino. Tem toda uma metodologia, não é tão direto assim, como eu estou falando aqui. E aqui tem o link, também vou deixar na descrição do vídeo, tá? Mas se vocês quiserem, comentem aí, pessoal, ver se vocês estão afim de um curso de redes neurais, enfim. Aqui tem um outro post também bem bacana, pessoal. Building a Neural Network from Scratch in Python, a Step-by-Step Guide. Então aqui também é um post interessante. Desculpe. É um post interessante no sentido de que você tem também código Python para você treinar, para você brincar, para você experimentar, construir não agora um neurônio, o funcionamento, entender o funcionamento de um neurônio, mas vários neurônios conectados, o que vai formar uma rede de neurônios ou rede neural, ok? Aqui você também tem um outro post, eu gosto muito desse site, Machine Learning Mastery, é bem bacana, e ele traz pra gente também comandos aí. Veja o seguinte, o post anterior, ele é passo a passo, ele é detalhado, ele é um post para você entender do ponto de vista matemático como se dão as operações em detalhes. Aqui você já tem o que a gente chama de Keras, o TensorFlow, na verdade, né? O pacote TensorFlow, que traz muitos comandos e muita facilidade para você o poder, de fato, usar modelos, tá? Então, com poucas linhas, você já constrói uma rede neural. Aqui, no caso, tem 3 camadas. Você vai adicionando a primeira tem 12 neurônios, a segunda tem 8, a última tem 1. E aí tem as funções de ativação, enfim.
Tem uma série de nomenclaturas aqui, que isso aqui daria tranquilamente um curso de alguns vídeos para eu explicar. Comentem aí no vídeo se você está afim, se você quer que eu fale, que eu invista nisso. E a gente pode, eventualmente, aí preparar alguma coisa legal. E aqui, então, pessoal, por que tudo isso? Porque, na verdade, se você vai em alguns posts que explicam, digamos assim, de modo mais amplo, de modo mais geral, o funcionamento do ChatGPT, você vai precisar desses conceitos de redes neurais, tá? Pelo menos entender alguma coisa ou saber que existe, é legal. E aqui tem uma coisa de você que envolve o uso de probabilidades, digamos assim. Porque imagina que você está digitando lá the prompt, né? O prompt, ou a entrada que você está digitando lá no ChatGPT, the cat jumped over the fence, table, mouse, moon. Então isso aqui é uma estatística que é obtida, é extraída a partir de várias frases. Então você precisa ter, obviamente, vários textos para você estabelecer esse tipo de estatística. E, inclusive, poder sugerir, fazer aquilo que o autocompletar dos teclados aí de celular fazem, né? Ou de sites às vezes, tá? Isso tudo, na verdade, pessoal, tem esse post muito bom online, de graça, que ele menciona essa questão da estatística do autocompletar, né? The best thing about AI is its ability to learn, predict, make, understand, do. E aí ele vai dando isso aqui é uma fração. Simplesmente eu pego o número de textos em que aparece essa frase e aí eu vejo quais deles terminaram com learn, predict, make, understand, do. E ele vai me dando aqui a probabilidade, né? É claro que, eventualmente, toda vez que você vai autocompletar, nem sempre tudo que está ali é de fato o que você quer completar, tá? Isso aqui é uma forma muito simplificada. Aqui tem um livro também do Wolfram, esse aqui é o post do Stephen Wolfram, né? Que fez o software matemática. E é aqui o próprio Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, comenta que esse livro que foi feito pelo Stephen Wolfram, que é baseado nesse post livre e gratuito que ele fez, esse livro ele é a melhor explicação do que está dentro do chat GPT, tá? Então aqui tem todo um trabalho de estatísticas, né? Aqui foi colocado a estatística não por palavras completas, mas por letras, ok? E é claro que é só para um exemplo mais simples para você tentar ilustrar. Dado que eu tenho uma letra A, qual é a próxima letra ou qual é a próxima palavra, dado que eu tenho essa frase? Isso envolve o uso de probabilidades. E aí vem uma questão que eu acho que é legal a gente retomar. Inclusive no canal tem aí uma playlist completa, pessoal, com 197 vídeos do curso de estatística que a gente oferece. Então, se você quiser, tá livre, gratuito lá. Dá uma olhadinha lá, tá? Então, no canal e nas playlists lá que tem. E tem um site também que eu vou indicar daqui a pouquinho, tá, pessoal? Com todo o material. Aqui é uma questão interessante que a gente tem, às vezes, a gente estudou probabilidade, sabe fazer conta, mas quando você vê uma sequência assim de valores de um dado de 6 faces, você olha para essa primeira sequência, depois olha para a segunda, para a terceira, para a quarta, e obviamente você fica mais tentado a achar que essa segunda sequência é a mais provável do que a primeira, do que a terceira ou do que a quarta. Mas a verdade é que se o seu dado de 6 faces é não viesado, né, todas elas têm a mesma probabilidade, porque é sempre 1/6 a probabilidade de sair qualquer face. Então aqui é só multiplicar todo mundo por 1/6, 1/6, 1/6. Aqui vai dar 1/6 elevado a 6, que é a probabilidade de sair essa sequência, enfim. Então, a probabilidade de sair cada uma dessas sequências é igualmente provável, embora a gente ache que para ser aleatório, porque a gente está lidando com um fenômeno aleatório, a segunda sequência é a mais provável, tá? O que não é a resposta correta. Isso aqui é um exemplo tirado aqui desse livro maravilhoso, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, tá? Recomendo também a leitura desse livro como complemento para quem já estudou estatística, probabilidade, é muito interessante, tá? A tomada de decisão sob incerteza, os vieses cognitivos associados e os erros que a gente comete de julgamento, achando que está pensando com probabilidade, mas está, enfim, não está pensando. E aí tem a resposta, né? Dado que todas as faces são equiprováveis, ou seja, tem a mesma probabilidade de ocorrência,
Essa é a probabilidade, como eu havia mencionado, para cada uma daquelas sequências de ocorrer, tá? E aí você está falando de probabilidade, mas por que esse conceito é importante? Porque ele também vai ajudar a gente a falar de, olha, não sei se você reparou, mas a gente tinha essa questão, né? Dado que eu tenho essa frase, ou eu dado que eu tenho essa letra, qual é a probabilidade da próxima letra ou frase, enfim, ser? E aí vem o uso de probabilidade condicional, tá? A probabilidade condicional, pessoal, ela pode ser, ela é utilizada, na verdade, dentro do uso de que a gente chama de cadeias Markov, tá? Então eu recomendo os vídeos lá do canal na playlist do curso de simulação da Univesp, que eu tenho também essa playlist. Mas se você quiser, eu posso comentar rapidamente aqui. A ideia é que a cadeia de Markov é um fenômeno, pessoal, no qual, dado o estado atual, a gente consegue calcular a probabilidade do próximo estado. Então, por exemplo, suponha que você tem 3 estados: dormir, correr e obter ice cream, né? Nesse calor gigante, eu tô suando aqui pra caramba. Algo gelado, pelo amor de Deus, né? Enfim, então, dado que tenho esses 3 estados, né? Eu poderia estar consumindo algo gelado, correndo ou dormindo, ou gravando vídeo, teria que botar um quarto estado aqui, mas enfim. Qual é a probabilidade de eu correr nesse sol? Impossível. Dormir também não dá. Tomar algo gelado, com certeza, tomar algo gelado até o calor passar, né? Ou continuar gravando vídeo, enfim. Então, isso aqui, pessoal, apesar da brincadeira, você pode pegar essa matriz aqui, de dado o estado atual, qual é o próximo estado, né? Então, aqui você tem a probabilidade de dado o estado em xn, qual é a probabilidade de xn mais 1 ser igual a x? Então você nunca depende do histórico, você sempre depende só do estado atual para determinar o próximo estado, em um passo, né? Então isso aqui é a representação gráfica dessa situação aqui, dessa matriz, para essa situação, que é a situação do autocompletar. Dado essa palavra, qual é a probabilidade da próxima ser essa, ou ser aquela? Enfim, vou deixar também no descrição do vídeo esse link aqui para esse post que comenta isso aqui, tá? Tem várias aplicações, cadeia de Markov, pessoal. Você pode usar para passeios aleatórios, tá? Que é, você está num estado, você pode ir para um estado x0 para um x1, ou para um x1 para mais ou para menos numa reta. Com uma probabilidade de P você aumenta, com uma probabilidade 1 menos P você reduz. E você pode ter, então, usar essa dinâmica do passeio aleatório para o que a gente chama de a ruína do apostador. Tá? E aqui você tem os estados em que a pessoa foi à falência, está com saldo zero. Então é a história aqui de um apostador que ele pode ganhar ou perder e ele pode transitar para um certo saldo, para mais ou para menos. A ideia é essa, tá? Então você pode calcular, por exemplo, a probabilidade de em N passos ele tá, sei lá, com um saldo X, Y, Z, enfim. Você pode calcular isso, tá? Eu recomendo esse post aqui e vou recomendar um vídeo também do nosso canal daqui a pouquinho que comenta em mais detalhes essa coisa da ruína do apostador, esse plano da ruína do apostador, inclusive mostrando como é que pode ser feito em Python, essa dinâmica, tá? Aqui você tem gerando texto com cadeias Markov, usando Python, então era aquela coisa do autocompletar que eu comentei com vocês. Aqui tem um exercício bem bacana, passo a passo em Python com palavras, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. Então, essa coisa do autocompletar, né, pessoal, facilita muito a vida. Só para indicar aqui algumas referências, como é que era antigamente, na época da máquina de escrever. Não tinha autocompletar, né? Infelizmente era uma coisa bem mecânica, manual. Aqui você já tinha algo que ainda não tinha, digamos assim, não tinha ainda sido desenvolvido esse facilitador do autocompletar, né? Você tinha que digitar tudo na munheca aqui, era muito chato, muito travado. E aqui você já tem, por exemplo, o autocompletar numa planilha Excel, né? Que é a inspiração ali também para teclado, para tudo, né? Aqui, pessoal, a gente tem um outro post que ele vai falar um pouquinho dessa conexão da cadeia de Markov com o ChatGPT, tá? O uso desses conceitos dentro do ChatGPT. Vou deixar também na descrição do vídeo, tá, pessoal? Mas isso envolve uso não só de cadeia de Markov, mas o conceito de encoder, decoder, é algo mais sofisticado, é algo mais complexo,
porque tem vários, é como se fosse um quebra-cabeça e tem vários pedaços que você precisa para montar o ChatGPT. Então você precisa de cadeia de Markov, precisa aí de redes neurais, precisa do conceito de encoder, decoder. Deixa aí na descrição do vídeo, comenta, fala alguma coisa, pessoal, se vocês têm interesse, o que vocês têm interesse. Ah, eu queria montar um ChatGPT. Tem APIs que de estilo ChatGPT, vamos falar assim de maneira bem simples, né? Só que gratuitas que você pode instalar na sua máquina. Eu posso dar indicações, tem comparativos, enfim, tem muita coisa aparecendo aí legal, tá? Ok. Aqui, pessoal, outra utilidade da cadeia de Markov não é só para fazer chat GPT, ou, enfim, para uso de Large Language Models, né, ou grandes modelos de linguagem, uma tradução péssima, né? Aqui você tem esse site maravilhoso do Network Science. Network Science tem vários tópicos aqui, e aqui um desses tópicos é a identificação, por exemplo, de comunidades, redes sociais, como é que esses grupos podem evoluir. É um assunto bastante interessante, né? De como é que as comunidades se criam e como é que você analisa padrões dentro dessas comunidades, né? Através do uso aí de ligações, né? De quadradinhos com ligações, grafos, né? Enfim. Aqui, pessoal, eu tenho uma outro post bem bacana que ele fala do uso de cadeias Markov para o que a gente chama de... para o que vai ser a teoria de filas que a gente vai ter como tópico nesse curso, tá? Então aqui você tem a definição dos estados de uma cafeteria, né? Então você tem aqui making, fazendo, pedido e recebendo o pedido, né? Obtendo o pedido. E aí você teria também aí a cadeia de Markov, né? Como é que seria, digamos assim, a transição entre esses estados, né? Então depois que você faz o pedido, claro que a pessoa poderia fazer o pedido, poderia ter erro, poderia ter que voltar para cá e o cara refazer, enfim. Tem várias outras possibilidades, aqui é bem simplificado, mas é um exemplinho bacana, também vou deixar na descrição do vídeo, né? One customer, one drink example. E é legal que ele põe aqui o tempo de espera com uma certa função de distribuição de probabilidade, de novo uso de probabilidade, né? Mas agora para a questão do atendimento e você entender como é que vai ser o tempo de espera para uma certa configuração do seu sistema. Então serve para análise de processos isso, tá? Aqui você tem, pessoal, também. Isso é importante porque você pode fazer essa análise de processos, não só para cafeterias, mas também para hospital. E, eventualmente, quando você tem uma demanda muito elevada de uma certa enfermidade, né? Aqui no caso, eu estou citando um exemplo que está acontecendo agora no ano de 2024, né? Você tem que estimar a capacidade de atendimento dos hospitais. Será que você vai precisar de mais médicos, enfermeiras? Então, a teoria de filas ela pode ser útil nesse sentido, para evitar justamente as filas que ela estuda, né? Aqui tem um post bem bacana também, pessoal, que fala sobre mais detalhadamente sobre aquela ruína do apostador e a relação com cadeia de Markov, ok? Eu acho bem bacana esse post, para quem quiser aprofundar. Comentem aí no vídeo, tá, pessoal? Eu não posso aprofundar em tudo, eu estou dando uma visão geral. Agora, aqui eu já tinha comentado que no canal eu forneço, já tem um vídeo também, vou deixar um card, ou também deixar o link na descrição do vídeo, tanto do vídeo que explica os equacionamentos para a questão da ruína do apostador e como é que você pode elaborar um programa em Python e o que significa esse gráfico. Aí você assiste o vídeo lá. Mas eu vou falar brevemente. Isso aqui são as possíveis trajetórias de um apostador. Então, em cada linha dessa, embora difícil de identificar cada linha, ela identifica um dia, por exemplo, que o cara foi no cassino e ele ficou apostando um certo número de vezes. Aqui a gente estabelece um limite do número de apostas. E aí você obtém aqui o que a gente chama de saldo final. Então aqui também tem o link para o Google Colab, que depois está compartilhado. Você pode, enfim, botar como arquivo, salvar no seu Drive e brincar. Então você pode assistir a live lá se tiver interesse. E depois ver como é que funciona essa dinâmica da ruína do apostador com programação Python propriamente dita, tá? Aqui, pessoal, também eu tenho uma possibilidade, eu vou mostrar para vocês agora,
que você pode usar o ChatGPT para explicar código. Então, por exemplo, Python, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o link que eu pedi para ele me explicar sobre a ruína do apostador. Aí ele vai, explica, fez uma explicação, tal. Aí eu falei, tá bom, agora eu quero que faça um programa baseado nesse conceito. Aí ele faz o programa, explica o programinha. Então é bem interessante essa dinâmica, tá? E para quem não sabe o que é Google Colab, é um ambiente que a gente pode acessar de forma livre e gratuita. Basta digitar no Google Colab. Aqui você vai no primeiro link que aparecer. E ao fazer isso, automaticamente ele já vai criar para você um novo notebook. E nesse espaço desse novo notebook, você vai poder digitar comandos em Python, rodar, fazer testes, enfim. Se você não conhece nada disso que eu estou falando, tem essa nossa página do mini curso de Python. Recomendo você clicar nesse primeiro botãozinho azul, que é o curso nosso de Python com mais de 400 videoaulas e códigos livres, enfim. Tem um monte de outras coisas bem bacanas aqui, tá? Então, cálculo numérico, estatística, métodos quantitativos aplicados, quer fazer mapas e usar métodos para gerar hierarquia sob múltiplos critérios. Aqui é a aplicação de inteligência artificial em portos, um curso de pós-graduação ligados a problemas combinatórios e como é que você pode usar técnicas para resolver esses problemas combinatórios. Pesquisa operacional 2, cálculo 1 mais Python e o nosso curso atual de simulação de sistemas que ainda está em andamento, a construção dele, né? Ok, então isso aqui é uma possibilidade, tá, pessoal? De você copiar e colar um código e pedir um código para ele, para o ChatGPT, tá? Tem também essa possibilidade de você ir lá no Google e digitar Google Colab em ChatGPT. Aí aquele o ambiente que eu não mostrei por sinal, mas eu vou mostrar agora. Deixa eu criar um novo notebook. Então, nesse ambiente, quando você cria ambiente aqui, você poderia criar código de programa para executar tarefas, né? E aqui você pode vir, ó, Colab AI, tá vendo? Enfim. Então, eu posso vir aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer. Aqui eu poderia pegar esse código que eu já mandei o ChatGPT para mim criar, né? Para ele fazer a ruína do apostador. Eu vou mandar rodar. Então eu clico no botão de play aqui. Deixa eu dar um zoom mais para vocês poderem ver, ó. Então ele fez o programinha para mim. Claro que depois eu posso pedir para ele explicar. Tá vendo? E aí ele vai fazendo várias rodadas. Que é justamente aquela coisa que eu tinha falado dessa figurinha, né? Que você vai rodar, vai fazer um certo número de apostas, a pessoa vai para o cassino, faz um certo número de apostas e para, e você verifica o saldo final dessa pessoa ao final de um certo número de apostas, tá? E aqui você tem vários saldos porque são várias vezes que a pessoa foi no cassino, vamos colocar assim. Então você tem uma estatística para saber qual é a probabilidade do seu saldo final estar dentro de uma certa faixa, que é a faixa azul, que é a faixa de interesse, digamos assim, tá? A mais e a menos não é interessante. E aqui ele tem o nosso simulador. Aqui, infelizmente, foi sendo rodado, né? Até que o jogador vai à falência, tá? Enfim. Então, isso aqui tudo, pessoal, lembrando, tá na descrição do vídeo, inclusive, o link para a apresentação que eu estou usando aqui. Depois você pode navegar. E você teria a possibilidade aqui, se você tivesse instalado o Google, digamos assim, esse app, né? Dentro do Chrome. Aí ele permite que quando você for fazer o Google Colab, esse ambiente você pode gerar código, pode pedir para explicar código através do chat GPT. Eu não instalei na minha máquina aqui, mas na outra máquina eu instalei, tá? Enfim, possibilidades, tá, pessoal? De aprendizagem, acelerar o conhecimento. Bom, com isso então, pessoal, a gente já deu aí um vislumbre de aplicações do uso de cadeia de Markov, sua conexão aí com uso de redes neurais e uso dentro do chat GPT, certo? E aqui, para a próxima aula, a gente vai explorar mais essa questão do uso de cadeias de Markov em N passos. Isso tem uma utilidade, isso é utilizado em teoria de filas. E aqui eu fiz, inclusive, uma figurinha no Bing, né? Tem aqui o link para o prompt, que foi esse aqui, para ele... Olha, eu poderia juntar o conceito de cadeias de Markov
com a probabilidade de propagar ideias numa rede social, né, é uma coisa interessante, certo? Aqui, pessoal, para vocês não acharem que tudo é maravilhoso, na verdade, isso aqui toda essa aula, eu agradeço aos alunos aí do presencial lá da Unicamp, porque a gente foi conversando, foi batendo papo, foi interagindo, e aí eu faço um roteiro inicial, esse roteiro, em função da interação que eu tenho com o pessoal na aula presencial, ele subsidia justamente o roteiro dessa aula gravada, né? Então a gente tem as aulas gravadas, tem aulas, enfim, híbridas, digamos assim, porque eu uso algum material gravado, aí faço a interação com o pessoal em sala de aula e depois isso vira outra aula gravada. Porque a aula em sala de aula não é gravada, não tem uma memória, então eu tento fazer alguma memória daquilo que foi na aula presencial através dessa aula, tá bom? Então, pessoal, obrigado aí pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Vocês vejam que aqui realmente eu estou precisando de um ice cream ou algo gelado, estou derretendo, está muito quente, mas fico contente que você tenha chegado até o fim. Aguardo vocês na nossa próxima aula com mais informações sobre cadeia e aplicações de cadeia de Markov e redes neurais ou inteligência artificial. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau!